Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Como resolver os seus problemas? Parte 2. Vou repetir. Como resolver os seus problemas? Parte 2. Olhe para mim. Todos vocês. Você que está aí do outro lado. Deus tem a solução. Amém. Deus tem a solução para essa situação, para esse momento na tua vida, em nome de Jesus. Ele tem a fórmula, a régua e o compasso, como eu falei na parte 1. Ou seja, a orientação, a solução, a palavra. E a orientação de Deus nunca dá errado. Nunca falha, meu irmão. É só você ter olhos espirituais. É só você acreditar. É só você confiar. E ser perseverante. Mas uma perseverança com firmeza. Nós temos que ser pessoas firmes no altar da graça de Deus. Tem uma palavra muito importante lá em Isaías, capítulo 26, verso 3, que fala que nós temos que ser firmes no Senhor. Você não pode ser um cristão que uma hora vai para frente, outra hora vai para trás. Tem aí para colocar aqui no telão? Ah, tem sim. Ó. Acompanhe comigo aqui no telão para remir o tempo. Isaías 26, 3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é o quê? Firme. Porque ele confia em ti. Está vendo? Você que quer vencer os problemas, solução para os seus problemas, você tem que ter firmeza. E você será conservado em perfeita paz. Isso não é solução? Não é solução? Você tem uma vida conservada em perfeita paz. Mas para isso você tem que ser firme no Senhor. Não pode ser, estou congregando, estou orando, confiando e depois não quero mais. Não, tem que haver firmeza. Se você quer vencer os seus problemas, você tem que ser um adorador diário. Deus quer da gente uma adoração diária e com zelo. Em o nome do Senhor Jesus e com zelo. Se você quer que Deus arrume a sua vida, há uma condição para isso. Nós temos que ter uma vida mais séria com Deus. E eu convido as pessoas que estão afastadas, volte a ser adorador. Volte a servir ao seu Deus abençoado. Volte a adorar o seu Criador, você que está afastado, volte. Estou muito feliz de ver você hoje aqui, abençoado. Muito. E ter pessoas que estão voltando a alimentar o seu espírito. Volte, meu irmão. Está aí você sem adorar, sem louvar o teu Deus, sem congregar, sem alimentar o teu espírito, a tua esposa também, a sua filha já está uma moça, e sem contato nenhum com a Bíblia, com a palavra de Deus, sem contato nenhum com a graça, o teu filho já está um rapaz, a tua família distante dos pastos verdejantes. Então volte, para que você e a tua casa esteja servindo ao Senhor. Volte a estar adorando, meu irmão. Volte a estar servindo ao seu Criador. Você e a sua família. E como eu estava falando, nós temos que ter uma vida mais séria com Deus. Dedicação no seu congregar. Fervor na oração. Tudo isso leva você a vencer os seus problemas. A ter os seus problemas resolvidos. Porque é servindo que por Deus você será servido. É amando que a gente é amado. É semeando que a gente colhe. Então nós temos que levar uma vida mais séria com Deus. Fervor na oração. Um fervor no louvor. Você não pode ser frio com Deus. Ou ficar distraído
com o celular. O nosso momento com Deus é sagrado. A gente não pode estar aqui distraído, pensando no que vai fazer depois da reunião. Um exemplo a se pensar. Preocupado com as coisas que você vai resolver na semana. Entrega o teu caminho ao Senhor. E o mais, Ele fará. Nós temos que ter uma inteligência espiritual por estarmos andando sobre a terra. Não, espera aí. Aqui eu quero me dedicar totalmente ao meu Deus. Eu quero orar com fervor, louvar com fervor. Eu quero me alimentar desse Deus. E aquela situação, enquanto eu estou aqui, eu recebo que os anjos de Deus estão ministrando. Estão cuidando, estão tratando de resolver aquela questão. Então, essa deve ser a nossa fé, o nosso fervor, no semear, alegria no fazer. É para Deus que você está dizimando, é para Deus que você está ofertando. Alegria em ser dizimista, alegria em dar a sua oferta. Então, nós estamos aprendendo nesse seminário requisitos de como vencer os problemas. Porque eu não tenho uma solução para te dar. Mas Deus tem. Mas Deus tem a orientação, a palavra. Na parte 1, o primeiro requisito, o primeiro passo foi humildade no seu falar, no seu trato com Deus. É com respeito que tem que ser o nosso falar com Deus. Sem arrogância, sem gritos, sem cobrança. Que a gente vai viver uma vida tranquila, próspera. É respeitando a Deus que você recebe livramento dos seus inimigos. E é dessa maneira, falando com Ele humildemente, que você obtém honra. O que é obter honra no seu entendimento? É você vencer o quê? Os seus problemas. Coloca aqui no telão também, Provérbios 29 e 23. Vamos acompanhar aqui, ó. Olha como se obtém honra. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá o quê? Honra. É assim que a gente vence os nossos problemas. Não pode existir em você arrogância, cobrança, gritos, nas suas orações feitas a Deus. Exigir. Nós não temos direito de exigir nada de Deus. Nada. A sua vida diante de Deus tem que ser com humildade. Senhor, eu não sei como eu vou resolver isso aí, Pai. Eu não sei como eu vou resolver. Eu estou com essa situação para resolver, com esse problema. E só o Senhor para me ajudar. E eu já te agradeço por tudo que o Senhor fará e já está fazendo. E segue sendo humilde. Porque Deus não trabalha no seu tempo. E se Deus não trabalha no seu tempo, você tem que aprender a viver o tempo de Deus. Porque você pode estar pedindo uma coisa hoje e possa ser que ela não venha agora. Ela não venha logo. Ela venha depois. Então você tem que seguir humilde depois da oração. Bom, eu pedi a Deus. Mas Deus não tem obrigação de me dar na hora que eu quero. Deus não anda no seu tempo. Se Ele não anda no seu tempo, você tem que aprender a andar no tempo de Deus. Sem discutir com Ele, sem exigir nada dele. Mas, meu Deus, há tanto tempo que eu te peço. Mas há tanto tempo que eu te peço, meu Deus. Mas quando que o Senhor vai me dar? Quando que o Senhor vai fazer isso? Quando que o Senhor vai realizar aquilo? A vontade de Deus é o quê? Soberana. E Ele dá, e Ele faz. No dia que Ele quer, na hora que Ele quer, e se Ele quiser. E nós temos que ser, como nós aprendemos na parte 1, um povo humilde que em tudo damos graças a Deus. Louve ao Senhor. Um povo humilde que em tudo dá graças ao seu Deus. E partindo desse entendimento, hoje nós vamos ao segundo requisito. Não aplique o teu coração a tudo que se diz. Isso é muito importante. Porque nessa vida tem pessoas que são negativas.
desanimadas, frustradas, e que querem te arrastar para a frustração dela. Pessoas que não são positivas e que só falam para desanimar, para causar medo, tristeza, desistência. São palavras que vêm para tirar a esperança do teu coração. Então a Bíblia previne, exorta, olha, não aplica o teu coração a tudo que se fala, a tudo que se diz. E essa narrativa está em Eclesiastes, capítulo 7, verso 21. Coloca aqui também no telão, já está aqui para a gente acompanhar. Não apliques o coração a todas as palavras que se dizem. Está vendo? Para que não venhas a ouvir o teu servo a amaldiçoar-te. Vira e mexe, aparecem pessoas para dizer que a gente não vai conseguir, não é verdade? Vira e mexe, aparecem pessoas para falar que você é um fracassado, um ferrado na vida, que nunca vai ter nada na vida, que nunca vai sair do aluguel. Até a tua própria carne fala isso para você. Até o teu próprio corpo, você é um ferrado. Você nunca vai ter nada, você nunca vai sair do aluguel. Aparecem pessoas também para criticar a sua vida, pessoas que querem falar do seu corpo, do seu cabelo, do seu jeito. Pessoas que ficam o tempo todo não só observando o seu corpo, mas observando a sua vida. Não é verdade, meu irmão? Você viu? O fulano agora tem isso, o fulano agora tem aquilo, o fulano comprou um carro, o fulano comprou uma casa, o fulano casou, o fulano agora está com muito dinheiro. Vai cuidar da sua vida com Deus que você passa a ter também. Ó. Você que vive o tempo todo observando a vida dos outros, que fica o tempo todo criticando também a vida dos outros. Vai cuidar da sua vida com Deus, que você também vai passar a ter, em um nome de Jesus. Você vai passar a ter um casamento, você vai passar a ter uma família, você vai passar a ter saúde, você vai passar a ter muito dinheiro, você vai passar a ter tudo que você precisa. Então o que não falta nessa vida são pessoas assim, para nos dar títulos de derrota, fracassado, para nos dar um rótulo, você está ferrado, e para estar criticando a nossa vida o tempo todo. E você tem que estar muito atento a isso que Deus está falando, viu? Muito atento. Não aplique o teu coração a tudo que se diz. Meu irmão, foca na tua felicidade, em um nome de Jesus. Se você atenta para essas pessoas, você começa a se entristecer. Se você começa a dar ouvido que essa pessoa está falando no trabalho ou dentro de casa, você começa a desanimar. As palavras negativas que essa pessoa fala. Tem pessoas que carregam palavras ruins na alma. Talvez você, essa pessoa, aqui hoje, que carrega palavras ruins na alma, sabe? No coração. De repente, de uma pessoa no trabalho, a palavra de um pai, da mãe. São muitos os títulos feitos contra nós. E eu digo, não receba. Olha lá, ó, o fracassado. Está chegando. O sonhador. Não é assim? Está vendo lá, ó, o sonhador. Ó. Olha lá o sonhador chegando. Você está ferrado. Você não vai dar certo na vida nunca. Então são muitos os títulos feitos contra nós. Quantas palavras ruins já lançaram contra mim, contra a igreja. E até algumas dessas palavras você é testemunha. Porque muitas delas foram ditas dentro da sua casa. Contra mim. Contra mim. E outras você já deve ter presenciado. No trabalho, na família, ou aqui na igreja. Muitas. Mas eu nunca recebi, porque se a gente recebe, você entra em depressão, entra em tristeza, em raiva. E nós temos que ter como meta que nós somos vitoriosos. Amém? Eu vou superar, eu vou vencer para a glória do nome de Deus. Amém, abençoado?
Então, nunca deixei entrar no meu coração as palavras ruins contra a igreja nem contra mim. Então, tem muitas pessoas que carregam palavras ruins na sua alma. Que a mãe falou, que o pai falou, que a esposa falou, que o marido falou, que o filho falou. Então, eu recebo você liberto disso em nome do Senhor Jesus. Liberto dessas feridas hoje. Liberto dessas feridas hoje. Em nome de Jesus. Porque eu já estou há muito tempo. Porque se eu fosse receber as coisas que já disseram contra mim, eu não estaria aqui hoje pregando. Eu não estaria aqui hoje pregando. Então, guarda o teu coração, em nome de Jesus. Um outro ponto importante. Saia do coitadismo. Tem muito crente com pena de si mesmo. Pare de sentir pena de você. Aquele sentimento, aquele falar, que você quer que todo mundo tenha pena de você. Abençoado. Nós somos eleitos de Deus. Raça eleita. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos herdeiros de Deus. Nós somos filhos de Deus. Saia do coitadismo. De sentir pena de si mesmo. Saia disso. E comece a viver o cristianismo nos seus caminhos. Comece a declarar o reino de Deus, a ministração dos anjos. Para de ficar olhando para a vida dos outros. Nossa, o fulano tem e eu não tenho. O fulano tem e eu não tenho. O fulano tem e eu não tenho. Passa a ter firmeza no Senhor, que você vai ter tudo o que você precisa. E Ele te conservará em perfeita paz, cujo propósito é o quê? Firme. Passa a servir, passa a ter firmeza que você vai ter. O fulano tem, eu não tenho. Puxa vida, por que ele consegue, eu não consigo? Sai desse coitadismo, para de sentir pena de si mesmo, que você vai começar a vencer. Você vai começar a tomar posse. Porque você vai começar a viver o cristianismo, o reino de Deus, e os anjos vão começar a ministrar a seu favor. Abençoado, nós fomos alcançados pela graça, nós somos conhecedores das verdades que libertam. Você conhece o mundo espiritual. Quando você estiver andando na rua, você não está andando só. Tem anjos, diz o Salmo, por diante e por trás de mim. E existe um Deus que diz no Salmo 91, eu darei ordem aos meus anjos para que ministrem ao teu favor. Então recebo que tem anjos agora ministrando no meu favor. E eu recebo essa porta se abrindo, Senhor. Eu não sou nenhum coitado, eu sou mais que vencedor. Eu não sou nenhum fracassado, não. Eu sou um vitorioso. E eu vou superar tudo isso que eu estou passando em nome de Jesus. Então, pare de sentir pena de você. E não permita que palavras tirem a esperança do seu coração. O Senhor Jesus teve que acudir Jário, um homem de Deus. E falou, Jário, não ouça essa gente cheia de negativismo. Permanece em Deus, pois a tua filha será curada. Às vezes a gente passa por um momento de enfermidade e a nossa própria carne é a primeira a falar, você não vai sair disso. E você tem que anular a carne, vou sim. Eu vou superar, eu vou vencer em nome de Jesus. E fora as outras pessoas que falam, eu estou passando pelo mesmo que você está passando. E tem cura, mas não, viu? Você vai morrer disso. É você, eu não recebo. Eu não recebo essa palavra. Abençoado, Deus tem longevidade para você como promessa. E tudo é diferente, não é porque o outro morreu que... se o fulano morreu, não adianta mais pedir, não adianta mais conversar com... Para cada vida, Deus tem um plano, Deus tem um propósito. Não é porque o outro veio a falecer segundo a carne e o Espírito está no Senhor, não vou pedir porque não adianta. Eu vou morrer mesmo? Então acabou a vida para você? Então, já que você sabe que vai morrer, não vai mais orar, não vai mais congregar, não vai mais perseverar pelos seus sonhos? Então você vai morrer antes de morrer fisicamente, né? Já vai morrer antes. Vai se trancar dentro de um quarto e acabou o mundo. Pelo amor de Deus. Vamos a essa narrativa, vamos ao miolo dela, Lucas 8,49. Coloca aqui no telão para a gente acompanhar.
Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será o quê? Salva, será curada. Então Jairo foi ao encontro do Senhor Jesus. Senhor Jesus, me ajuda, vá ao encontro da minha filha, eu preciso que ela seja curada. Aí muita gente falou: ela já está morta, não incomodes o médico. Aí Jesus falou: olha, não aplique o teu coração ao que eles estão dizendo, ouça o que eu estou falando. Está vendo a luta de carne e espírito aí? O pastor está pregando, mas a sua carne vai falar. O pastor está pregando, mas outras carnes vão falar. E você tem que vencer essa luta. Carne e espírito. Ouça o que o teu Deus está te dando hoje como palavra. Você já está com a vida ferrada e vai semear na igreja? É que vai piorar mesmo. Como assim? Se Deus diz que é aquele que planta, colhe. E se você semeia com a alegria, você colhe com abundância. Como é que fica? Quem é que está falando a verdade? A tua esposa, o teu marido ou Deus? Deus. Vamos pensar, vamos ter inteligência espiritual. Quem está falando a verdade? Coloque na balança. Espera aí, se Deus está dizendo que se eu semear com alegria, aquele que dá, ele dá semente a quem semeia, então a palavra dele vai se cumprir. E a dessa pessoa cai por terra. Tem muita mulher de Jó por aí. Amaldiçoa esse Deus e sai dessa logo e morre. Foi o que a mulher de Jó falou, porque ele era fidelíssimo a Deus. Havia perdido os filhos, a prosperidade, e só restou ele e a esposa. E ele permaneceu ali. Deus deu e Deus tirou. Louvado seja o meu Criador. Amém. Louvado seja o meu Criador. Mas é aquela coisa, a fé incomoda, a perseverança incomoda, irrita quem não está no mesmo compasso, quem não está na mesma sintonia. Incomoda. E o que fez essa mulher? Você vai permanecer ainda fiel a esse Deus? Depois de tudo que aconteceu? Amaldiçoa e pede a morte. Morre logo. Você vê, abençoado. Então tem que haver uma perseverança muito grande da nossa parte. Então o Senhor Jesus aqui acudiu a Jairo. Não, fica firme nas palavras de Deus. E eu vou dizer uma coisa para você. E se você anda com essas pessoas negativas, frustradas, que sempre dão para trás, que não tem palavra, que não é leal, contamina. O que não falta é gente sobre a terra que não tem palavra, viu? Misericórdia. Que não é leal. A Bíblia previne, exorta, que isso contamina. Você absorve aquilo, por você estar andando com ela. Se você tem um desejo enorme, pastor, eu quero parar de beber. Pastor, como eu quero parar de beber. Pastor, eu quero parar de usar drogas. Você que está aí do outro lado. Pastor, eu não quero mais fumar maconha. Eu quero sair disso, em um nome de Jesus. Mas se todas as amizades que você tem fumam, e se você está diariamente com elas, isso só atrasa de você se libertar das drogas. Porque você quer sair, mas o outro acende o cigarro, o outro começa a cheirar e você... Isso que vontade está me dando, vai me dar aí uma fileirinha. E vai. Você quer sair, mas você só anda com quem usa. Então veja, contamina. Mas eu sou luz do mundo, pastor. Mas se você não protege o seu coração, a luz do mundo que é você anda sobre a terra apagada. Tem que proteger o coração. Espera aí. Se a Bíblia alerta, previne, exorta, que contamina, é porque contamina mesmo. Influencia. E você se torna o próximo a ficar negativo. Se você anda com uma pessoa que o tempo todo, diariamente, só fala palavrão, palavrão, e xinga todo mundo, e manda todo mundo para aquele lugar, quando for ver, você também está a mesma coisa. Ei, você também, seu filho, é disso. Vai tomar você. É isso aí, Zé. Tem que ser assim mesmo. O cara tem que ver que tu é rochedo.
Você é dos meus mesmo. Vem, mano. Vem para cá. Você está no mesmo, pegou pilha, está do mesmo jeito. Você está com aquela pessoa. Vamos aqui à Bíblia. Abra sua Bíblia em Provérbios 13, 20 e coloca aqui também no telão. Para mim, por favor. Provérbios 13, 20. Olha só. É uma mensagem simples, não tem muitos versos, mas que se você coloca em prática, vai trazer um sobrenatural para a sua vida. Vai trazer mudanças permanentes. Vai trazer solução para os seus problemas. Você vai vencer esse problema. Se você colocar em prática essa glória de hoje. Olha o que diz aqui a palavra do seu Criador em Provérbios 13, 20. Quem anda com os sábios será o quê? Sábio. Quem anda, vai pensando quem não anda. Mas o companheiro dos insensatos se tornará o quê? Mal. Será o quê? Contaminado. É a Bíblia que diz que você deve ter muito critério com relação às pessoas que andam com você. É a Bíblia. Se a pessoa que anda com você só vomita ódio, raiva das pessoas, raiva da sua família, raiva não sei de quem, ódio não sei de quem, é o tempo todo falando, eu odeio fulano, eu tenho raiva de fulano, eu não suporto ouvir o nome da pessoa, não falo o nome dela aqui dentro de casa, não falo o nome do seu filho, não falo o nome da sua mãe, não falo o nome do seu pai, a pessoa só vomita violência o tempo todo, vive reclamando de tudo, vive criticando tudo, só fala mal dos outros. Se você anda com pessoas assim, e que também vive falando o tempo todo mal de igreja e de pastor, isso contamina, influencia, você acaba absorvendo, e você começa a ter dúvida com relação à graça de Deus, com relação a... É verdade, né? Não vou mais não. Agora, se você anda com o sábio, essa companhia vai levar você a buscar o quê? A sabedoria. Amém? Tem pessoas que a carne não deixa nem ela ouvir a sabedoria. A carne da pessoa não deixa ela ouvir. A gente está aconselhando para o bem da pessoa, está trazendo a sabedoria do rei, a carne da própria pessoa nem deixa ela ouvir. Torna ela impaciente, nervosa, porque naquele momento ela está sendo exortada com a palavra da sabedoria, ela não quer ouvir. A carne até atrapalha a pessoa. O Senhor Jesus falou, preveniu os seus discípulos e disse assim, olha, acautelai-vos do fermento dos fariseus. Porque ele trazia o ensino do reino de Deus, segundo a vontade do Criador, e os fariseus, a sua maneira. Então, quando Jesus chegou para trazer o Sermão do Monte, eles depois foram em seguida, mas esse aí não é o enviado do Senhor não, viu? Não ouve o que ele está dizendo não, hein? Nós estávamos aqui antes dele. Eu sou o sacerdote tal, você deve respeitar a nós. Você tem que ficar na nossa igreja, não vai para a igreja de Jesus não. Fica aqui. Porque o fermento dos fariseus representa o quê? A lei. E quando a gente está na graça, o que não falta é pessoas para tirar a gente da graça de Deus. Porque começa a questionar o que não tem aqui e o que tem lá. Mas lá não tem corrente, lá não tem campanha nessa graça de Deus que vocês falam aí. Lá não tem luta contra o diabo. Não tem porque Jesus já venceu essa luta, Hebreus 2,14. Eu não vou estar dando soco no ar, não sei que não existe. Mas lá não tem revelação. Lá não fala do futuro. É porque o futuro a Deus pertence. Nós vivemos o hoje e recebemos que amanhã será o melhor dia da nossa vida. Mas lá o pastor não adivinha o CPF. Na nossa igreja o pastor fala a numeração do CPF todinha. Grande coisa. Isso é para a carne ou para o espírito? Para a carne. Então, abençoado, nós estamos aqui respaldados na palavra de Deus.
Então é árduo o caminho, não é para todo mundo não, para aqueles que querem alimento no Espírito, em nome do Senhor Jesus. Uma outra palavra importante está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, coloca aqui no telão, capítulo 15, verso 33. Olha só essa exortação. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Está vendo? Se você está aqui congregando, se alimentando como hoje, e depois vai andar com quem está na lei, você será o quê? Contaminado. Essa pessoa vai colocar dúvida com relação ao ensinamento. Vira a página, meu irmão. Se você saiu do sistema, vira a página. Mantenha uma distância prudente. Não é que você vai deixar de falar com as pessoas que estão na lei, mas guarda o teu coração para que a semente da graça não seja tirada. Em nome de Jesus. Amém? Veja que tudo que eu estou falando aqui, eu estou mostrando. Você está acompanhando na sua Bíblia. Provérbios, capítulo 4, verso 23. Coloca aqui no telão também. Provérbios 4, 23. Sobretudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Graças a Deus. O seu coração deve ser o quê? Guardado. Mas eu sou luz do mundo, pastor. Mesmo sendo luz do mundo. Olha para mim. Mesmo sendo luz do mundo, você deve guardar o seu coração. Porque tem pessoas que pensam assim: ah, nada me contamina, pastor. Não, pode ficar tranquilo que nada vai me influenciar. É? Mete a cara no celular ou na internet, diante de tanta coisa que tem lá, para ver se você não se contamina. Se você mete a cara no celular ou lá no computador e começa a se alimentar de tudo que aparece lá, a tua carne vai absorver, você vai se contaminar sim. Protege teu coração, abençoado. Aí quando for ver, você está até mostrando o que não deve para outra pessoa que está do outro lado, lá na internet. Você é a luz do mundo, meu irmão. Mas a Bíblia diz: guarda o teu coração, porque você é um anjo em um corpo de carne. E o seu corpo de carne não é perfeito, ele é falho. Uns mais, outros menos. Mas todos nós temos defeito. E se Deus está dizendo que é para guardar, guarde. Não confie nesse corpo de carne. Se você fica o período da tarde todinha assistindo aquele noticiário de morte, e de assalto, e de morte, e de assalto, e está lá você, nossa, mais um assalto. Ai, é um motoqueiro chegando, está mostrando lá. Olha só, mas tem um monte, meu Deus do céu, e agora? Você fica o tempo todo assistindo aquilo, a sua carne absorve. Depois que termina aquilo, você está cheio de medo. Cheio de negatividade. Cuidado. Cuidado com o motoqueiro. Cuidado com você. Ó, cuidado com o carro branco, porque o que eu vi foi um carro branco. Aí você fica perturbado. Ai, um carro branco. Vem para cá, o carro branco. Pronto, acabou sua paz. Porque o que tem de carro branco nesse mundo, misericórdia. Olha, o que eu vi na televisão foi um carro branco. Cuidado com o carro branco. Você não tem mais paz, abençoado. Aí tem que ser um carro preto, um carro prata para você. Graças a Deus, é um carro prata. Mas se fosse branco, eu ia meter carreira. Eu me faço entender nessa manhã? Se Deus está dizendo que é para guardar, mesmo que você seja luz do mundo, herdeiro de Deus. Ah, mas eu não me contamino, não. Eu posso entrar em qualquer lugar, pastor. Ninguém tira de mim o reino de Deus, a palavra de Deus. Ah, tá bom. Tá bom. Mete a cara aí na internet, no celular, ou vai para certos lugares para ver se você não se contamina. Ah, tá. Então tá bom. Você é a luz do mundo. Mas se você não protege o coração, a luz do mundo que é você, essa luz vai andar o quê? Apagada. E você não pode andar com a luz apagada.
Se você deixa certas palavras entrar no seu coração, se você deixa de ser fonte de vida, você passa a ser fonte de medo, de ira, de revolta, de tristeza, de carnalidade, etc, etc, etc. Eu pergunto, onde está o teu coração agora? Na tristeza, no medo, na preocupação ou na raiva? Pensa aí, onde está teu coração agora? Ah, pastor, que raiva eu tenho daquela pessoa. Não posso vê-la hoje, porque se eu ver vai estragar meu dia. Então é aí onde está o seu coração. Então veja, tem que guardar, não tem? Porque só de você falar, eu não posso ver aquela pessoa, quando eu vejo o pastor, estraga meu dia. Está vendo? Você é luz do mundo, mas como que está a luz do mundo? Apagada. Está vendo que contamina as coisas? Está vendo que a raiva contamina? Que só de você ver, estragou meu dia essa peste. Pedi tanto que Deus matasse. Morreu fulano, mas essa coisa não morre. Ele é que deveria ter morrido, ela que deveria. Você vê, né? O nível. Carne. Guarda, quando Deus fala para guardar, é para guardar. Porque você tem carne para andar magoado, cheio de ira, cheio de raiva. A nossa carne absorve as coisas. Se você aplica o teu coração a tudo que se diz, a tudo que se fala. Eu me faço entender? Ficou claro essa parte 2? Quem entendeu? Diga amém. Amém. Então vamos estar de pé e vamos agradecer a Deus. Vamos orar para termos uma semana tranquila, uma semana vitoriosa, uma semana com sabor, com paz, em nome de Jesus. Vamos orar nesse sentido. Feche seus olhos e vamos agradecer a Deus, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, por essa glória tão abençoada, tão maravilhosa. E recebo também, meu Deus, a tua paz em meu coração, diante de tudo que eu vou resolver essa semana. Fale isso para o seu Deus. Meu Deus, eu recebo o meu coração em paz diante de tudo que eu vou resolver essa semana. Eu não quero estar nessa angústia, eu não quero estar nesse desespero, eu não quero estar nesse pensamento ruim que fica tentando assaltar a minha mente. Eu não quero estar nessa situação. Eu não quero, Senhor. Eu me recebo liberto, livre de tudo isso em nome de Jesus. Recebo o meu coração livre do medo, da dúvida, da incredulidade da minha carne. E declare, meu irmão, você que está me ouvindo aí do outro lado, eu vou vencer. Eu vou vencer. Eu vou ter solução desse problema. O que eu preciso vai vir. Pois eu confio em Ti, Senhor. Tu és bondoso, Tu és generoso, misericordioso, e não desampara aqueles que buscam a Ti. Transforma, Deus, os meus pensamentos. Nos livra, Senhor, da ira, da raiva, da revolta, do ódio. Nos livra de pensamentos de preocupação, pensamentos ruins. Que o Teu amor, Senhor, Teu amor, esteja em nós ativado. Porque eu não posso, como conhecedor das verdades que libertam, ao ponto de ver uma pessoa e dizer, ela estragou o meu dia, porque eu odeio essa pessoa, tenho raiva dessa pessoa. Eu tinha que vê-la hoje, ele hoje. Peça para que Deus venha
te livrar, te libertar desse sentimento ruim, em nome de Jesus. Eu recebo, meu Deus, esse teu filho ele seja a luz do mundo, sal da terra. Faça a sua oração, para que você tenha uma semana tranquila, um domingo abençoado, de paz, em nome de Jesus. Que nada tire a esperança do teu coração. Que nada tire a certeza do seu coração. De dias melhores. Da tua saúde. Já se imagine andando bem. Você que me ouve aí do outro lado. Já se imagine comendo aquela comida que você não podia comer. Você se alimentando dela. Já se imagine você em saúde perfeita, fazendo tudo aquilo que você não podia fazer, andando, caminhando, indo aos lugares, se alimentando, isso. Imagine o nome do Senhor Jesus. Imagine, chame a existência, porque os pensamentos têm forma, têm vida, têm poder, assim como as palavras. Assim Deus nos ensinou através da boca do profeta Isaías. Isso. Somos nação santa, raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus, filhos amados, herdeiros. E eu recebo, Senhor, superação, vitória, cura, porque o Senhor é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, que se compadece sempre de nós. Obrigado, Senhor. Essa é a nossa humilde e sincera oração. E recebo. E te agradeço. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fará e já está fazendo. Obrigado, Deus. Eu não tenho o direito de exigir nada, mas me ajude, porque eu não sei como resolver isso aí, meu Pai. Mas o Senhor sabe, tem poder, e eu reconheço que o Senhor pode me ajudar. E eu estou aqui, como filho submisso, humilde, aguardando no Senhor, confiando em Ti, em nome de Jesus. E todos digam amém, amém. E graças a Deus. Louve ao Senhor. Que essa mensagem, na sua segunda parte, seja praticada por todos vocês. E até a próxima reunião, em nome de Jesus. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro de Lis.